No começo, ele não via motivo para se preocupar. Tinha um bom salário, uma rotina confortável e a sensação constante de que ainda era cedo para pensar no futuro. Sempre que ouvia alguém falar sobre investimentos ou planejamento financeiro, chegava à mesma conclusão: aquilo podia esperar mais um pouco. Afinal, ainda havia muito tempo pela frente. Então os anos começaram a passar ocupados com a rotina comum da vida adulta. Trabalho, pequenos luxos, compras rápidas depois de dias cansativos, viagens parceladas, finais de semana para aproveitar agora. Nada parecia errado isoladamente. Pelo contrário, parecia normal. Enquanto isso, outras pessoas ao redor começavam devagar, quase sem perceber diferença imediata. E talvez esse fosse o detalhe mais perigoso: no início, quem começa cedo raramente parece estar muito à frente. Foi só mais tarde, observando o tempo passar mais rápido do que imaginava, que ele começou a perceber algo importante. O problema nunca foi gastar dinheiro. O problema era ter deixado o tempo ir embora sem colocar nada para trabalhar junto com ele. Os meses passaram sem que ele percebesse grandes mudanças. A rotina continuava confortável, o salário ainda entrava todos os meses e a vida parecia seguir normalmente. E talvez esse fosse o maior perigo: nada parecia urgente. Enquanto isso, pequenas decisões continuavam ocupando espaço onde antes existia tempo disponível para começar. Um celular novo lançado no momento certo. Parcelas pequenas que pareciam inofensivas. Assinaturas esquecidas. Viagens planejadas para aliviar semanas cansativas de trabalho. Tudo parecia justificável individualmente. O problema era que o tempo continuava avançando no mesmo ritmo, mesmo quando ele não fazia nada em relação ao futuro. Em silêncio, os anos começaram a se acumular da mesma forma que as escolhas do presente. E sem perceber, ele começou a criar uma distância cada vez maior entre onde estava e onde poderia estar se tivesse começado antes. Porque no começo da vida financeira, o tempo não parece valioso. Mas é exatamente nessa fase que ele vale mais do que dinheiro. Por muito tempo, ele acreditou que estava apenas adiando uma decisão. Nada parecia realmente perdido. O salário ainda era bom, a rotina continuava estável e a sensação de controle permanecia ali, mesmo que superficialmente. Mas aos poucos, algumas coisas começaram a mudar. Amigos que antes pareciam exatamente no mesmo ponto começaram a falar sobre investimentos, patrimônio, planos de longo prazo. Alguns compraram imóveis. Outros reduziram o ritmo de trabalho sem parecer preocupados. E enquanto observava isso acontecendo ao redor, ele começou a perceber uma diferença silenciosa crescendo com o tempo. Não era apenas sobre dinheiro acumulado. Era sobre tranquilidade, escolhas e liberdade. Pela primeira vez, ele entendeu que começar cedo não muda apenas números futuros. Muda a velocidade com que a vida começa a ficar mais leve. E naquele momento, olhando para a própria rotina ainda presa entre salário, contas e consumo imediato, ele percebeu algo desconfortável. Enquanto ele esperava o momento certo para começar, o futuro continuava andando sem esperar por ele. Foi só depois de alguns anos que ele começou a enxergar aquilo com mais clareza. Antes, o tempo parecia infinito. Agora, ele começava a perceber a velocidade com que os anos tinham passado sem que quase nada mudasse na própria estrutura financeira. O salário aumentou algumas vezes, a rotina ficou mais confortável, mas a sensação de dependência continuava exatamente no mesmo lugar. E enquanto observava pessoas da mesma idade vivendo com mais tranquilidade, ele começou a entender uma diferença importante. Não era apenas sobre ganhar mais dinheiro. Era sobre ter dado tempo suficiente para o dinheiro crescer junto com a vida. Algumas pessoas ao redor não pareciam mais inteligentes, nem trabalhavam necessariamente mais do que ele. A diferença era que elas começaram cedo. E isso tinha criado algo invisível por muitos anos, mas impossível de ignorar agora. Pela primeira vez, ele percebeu que o maior prejuízo não estava nas compras que fez. Estava no tempo que deixou passar sem construir nada enquanto ainda era fácil começar. A diferença não apareceu de uma vez. Durante muito tempo, parecia que todos estavam vivendo praticamente da mesma forma. Mesma cidade, rotinas parecidas, salários próximos. Mas depois de alguns anos, pequenas mudanças começaram a se tornar impossíveis de ignorar. Algumas pessoas passaram a trabalhar menos sem preocupação. Outras começaram a escolher onde queriam viver, para onde viajar e até quanto tempo queriam dedicar ao trabalho. Enquanto isso, ele ainda sentia que precisava continuar correndo no mesmo ritmo apenas para manter tudo funcionando. E foi nesse momento que ele entendeu algo que nunca tinha percebido antes. O dinheiro acumulado ao longo do tempo não compra apenas coisas.
Ele compra tranquilidade, liberdade e principalmente, tempo. Pela primeira vez, ele percebeu que começar cedo nunca foi sobre enriquecer rápido. Era sobre permitir que os anos trabalhassem a seu favor enquanto a vida ainda estava acontecendo. E talvez o mais difícil tenha sido perceber que a diferença entre ele e aquelas pessoas não começou no presente. Começou muitos anos atrás, em decisões pequenas que pareciam irrelevantes naquele momento. Durante muito tempo, ele acreditou que começar tarde significava que já não fazia mais diferença tentar. Mas depois de perceber o tamanho da distância criada ao longo dos anos, algo mudou. Pela primeira vez, ele parou de pensar apenas no que perdeu, e começou a pensar no que ainda poderia construir dali para frente. Não existia mais a ilusão de enriquecimento rápido. Também não existia a sensação confortável de ainda tenho tempo. O que existia agora era clareza. Então ele começou pequeno. Cancelou gastos que nem faziam mais sentido. Reduziu hábitos automáticos que consumiam dinheiro sem trazer nada duradouro. Pela primeira vez, parte do salário deixou de desaparecer completamente todos os meses. E mesmo que os resultados ainda fossem quase invisíveis no começo, ele percebeu uma diferença importante: agora o tempo finalmente estava trabalhando na mesma direção que ele. Não era sobre mudar de vida em poucos meses. Era sobre parar de repetir os mesmos anos indefinidamente. E talvez tenha sido naquele momento que ele realmente começou a entender como o patrimônio é construído de verdade. Durante anos, o tempo pareceu trabalhar contra ele. Cada ano perdido aumentava a sensação de atraso e fazia o futuro parecer mais distante. Mas depois de manter as mesmas decisões por tempo suficiente, algo começou a mudar. Não de forma explosiva. Não como aquelas promessas rápidas que aparecem em todo lugar. A mudança foi silenciosa no começo, quase imperceptível. Só que dessa vez, o tempo não estava mais apenas passando. Ele estava acumulando. Pequenos valores investidos começaram a crescer lentamente. O esforço que antes parecia invisível finalmente começou a deixar marcas reais. E talvez a maior surpresa tenha sido perceber que o dinheiro não estava crescendo apenas por causa do trabalho dele. Parte do crescimento agora vinha do próprio tempo. Pela primeira vez, ele sentiu algo que nunca tinha experimentado antes, a sensação de que o futuro estava começando a ficar mais leve em vez de mais pesado. E foi nesse momento que ele entendeu por que começar cedo faz tanta diferença. Porque quando o tempo entra ao seu lado, até mudanças pequenas podem se transformar em algo muito maior anos depois. Depois de tantos anos acreditando que ainda tinha tempo de sobra, ele finalmente entendeu o verdadeiro valor do tempo na vida financeira. Não porque ficou milionário rapidamente. Não porque encontrou alguma fórmula mágica. Mas porque percebeu algo muito mais importante do que isso. As pequenas decisões repetidas durante muitos anos mudam completamente o futuro de uma pessoa. O dinheiro investido no começo parecia insignificante. Os hábitos novos pareciam lentos demais. E por muito tempo, os resultados quase não eram visíveis. Mas enquanto muita gente continuava vivendo presa ao imediatismo, ele começou a construir algo silencioso que crescia junto com os anos. E talvez essa tenha sido a maior mudança de todas. O futuro deixou de parecer ameaçador. Pela primeira vez, ele não sentia que estava correndo atrás da própria vida. Porque quando o tempo finalmente começa a trabalhar ao seu lado, a pressão diminui, as escolhas aumentam e o dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência. No final, ele entendeu que começar cedo nunca foi sobre ficar rico rapidamente. Sempre foi sobre conquistar mais liberdade enquanto a vida ainda está acontecendo.